Era uma terça-feira abafada em São Paulo. O céu, coberto por nuvens pesadas, parecia refletir a tensão invisível daquele dia. No bairro dos Jardins, o movimento seguia seu curso de luxo e elegância. Carros importados, vitrines reluzentes e pessoas vestidas com a sofisticação de quem carrega o mundo nos ombros. Ricardo Brandão, um dos empresários mais influentes do país, estacionou sua caminhonete preta na frente do restaurante Le Ciel, um dos mais exclusivos da cidade. Ao seu lado, sentada no banco do carona, estava Dona Lourdes, sua empregada doméstica há mais de uma década. Ela vestia uma saia azul marinho, blusa de viscose com estampa floral discreta e sandálias confortáveis. Tinha penteado o cabelo com capricho e perfumado o pescoço com lavanda. Estava nervosa, mas feliz. O senhor tem certeza? Esse lugar é chique demais. Eu posso cozinhar para o senhor em casa, disse ela, segurando a bolsa contra o colo, como quem segura o próprio coração. Hoje você não vai cozinhar nada. Quem vai agradecer sou eu, respondeu Ricardo, sorrindo de maneira sincera, um gesto raro em seu rosto sempre ocupado. Eles desceram. O manobrista os recebeu com um leve aceno e seguiram para a entrada do restaurante. A porta giratória os levou a um ambiente de luzes suaves, mesas finamente postas, taças de cristal e sussurros controlados. A recepcionista, de blazer justo e cabelo preso em coque perfeito, ergueu os olhos para os dois. Boa tarde. Reserva em nome de Ricardo Brandão para 2 pessoas, disse o empresário com naturalidade. A moça hesitou. Olhou para Dona Lourdes dos pés à cabeça. Seus olhos eram uma navalha. O silêncio durou segundos longos demais. Senhor Brandão, claro, mas... Ela forçou um sorriso. Temos um código de vestimenta. Infelizmente, não podemos aceitar clientes com trajes informais. Ricardo franziu a testa. Não entendeu de imediato. Como assim? A reserva foi feita. Está tudo certo. Qual é o problema? A recepcionista se curvou levemente em direção a Lourdes, baixando a voz, mas mantendo o olhar altivo. A senhora, infelizmente, não está com trajes apropriados. Sandálias abertas, saia informal e blusa estampada. Lamentamos, Dona Lourdes sentiu o rosto queimar. Deu um passo para trás, quase tropeçando. Me desculpe. Eu não sabia. Posso esperar lá fora, seu Ricardo. Mas Ricardo não se moveu. Olhou para a recepcionista, depois para os outros clientes que observavam em silêncio, disfarçando o incômodo com olhares enviesados. Um deles segurou o riso. O mundo parecia congelado. Ela vai entrar agora. Sua voz saiu firme e seca. A moça engoliu em seco, mas manteve o tom. Senhor, é política da casa. Não podemos abrir exceções. Peço que compreenda. Dona Lourdes puxou suavemente o braço dele. Por favor, seu Ricardo. Vamos embora. Isso aqui não é para mim mesmo. E foi o que fizeram. Sem uma palavra, sem escândalo. Saíram de volta pelas portas giratórias. Na calçada, Lourdes ajeitou a blusa e baixou os olhos. Ricardo olhou para o chão de granito, depois para os sapatos dela. Um sapato barato, mas limpo, discreto. Nenhuma diferença que justificasse o constrangimento que ela sofrera. Naquele instante, algo dentro dele trincou. Como se o vidro blindado que o separava do mundo real finalmente tivesse uma rachadura. Se você acredita que empatia pode mudar o mundo, inscreva-se agora no canal. Histórias como essa ainda têm muito a revelar. E cada uma carrega uma verdade que pode transformar. Sem trocar mais palavras, ele destravou o carro e abriu a porta para ela. O gesto, simples e automático, soou como pedido de desculpas. E ela, com olhos marejados, apenas assentiu. Nenhum dos dois sabia ainda. Mas aquele momento marcaria um ponto de virada que mudaria suas vidas para sempre. Ricardo Brandão tinha 45 anos e o tipo de currículo que enche manchetes e inspira perfis em revistas de negócios. Fundador da Brandtech Solutions, era referência no setor de tecnologia aplicada ao mercado financeiro. Seu império começou com uma startup tímida, que funcionava num flat alugado nos primeiros anos. Mas os números cresceram rápido. Ricardo era o tipo de homem que antecipava tendências, enxergava soluções onde outros viam riscos. Frio, racional, eficiente. Morava num triplex em Higienópolis, rodeado por obras de arte modernas, estantes alinhadas e móveis de design europeu. O silêncio da casa era quase uma extensão de sua personalidade. Não havia música, não havia risos.
Apenas passos contidos e o som das notificações do celular vibrando com agendas, contratos, compromissos. Ricardo vestia-se com sobriedade. Ternos bem cortados, gravatas escuras, relógios de edição limitada. Era raro vê-lo fora do padrão. Até seus finais de semana tinham a agenda marcada. Reuniões informais, partidas de golfe, almoços estratégicos, tudo era propósito. Nada era por acaso. Separado há 5 anos, mantinha com o filho, Felipe, de 19, uma relação funcional. O rapaz estudava administração no exterior e trocava poucas mensagens com o pai. A última ligação durara menos de 5 minutos. Preciso terminar um trabalho. Te ligo depois, pai. Ricardo nunca esperou esse depois. A família era pequena e distante. Os pais haviam morrido cedo. Tinha uma irmã mais nova, Mariana, que morava no interior, com quem falava esporadicamente. Era como se o sucesso tivesse escavado uma trincheira entre ele e o mundo. Quanto mais subia, mais se isolava. Para muitos ele era exemplo de vitória, um vencedor. Mas o preço era invisível. Noites mal dormidas, refeições apressadas, solidão disfarçada por eficiência. Ricardo aprendeu a chamar isso de foco. Desde jovem sempre desprezou o sentimentalismo. Achava perda de tempo. Em sua cabeça, empatia era fraqueza. Preferia respeito à afeição, distância à intimidade. Tinha um tipo de orgulho que confundia controle com poder. Dona Lourdes era exceção no seu mundo hermético. Funcionária antiga, discreta, eficiente. Nunca faltava, nunca reclamava. Chegava cedo, saía tarde. Preparava o café com perfeição, deixava os relatórios separados por ordem de importância, organizava sua vida sem que ele percebesse. Mas nunca houve proximidade real. Ricardo não sabia o nome do neto dela, nem o que ela gostava de fazer nos fins de semana. Ela era parte da engrenagem, útil, confiável, invisível. Até o almoço no restaurante, Ricardo jamais havia se perguntado o que ela sentia. Nunca a tinha olhado de verdade. No máximo agradecia com um aceno quando o café estava no ponto certo. Depois do episódio, a imagem dela parada na calçada, tentando esconder o rosto, o perturbava. Não era apenas o constrangimento. Era o modo como ela o poupou, mesmo humilhada. Ele pensou nisso durante horas. No escritório tentou retomar o ritmo, mas tudo soava fora de lugar. A tela do computador parecia mais fria, os gráficos mais vazios. Pela primeira vez, ele se pegou distraído, olhando pela janela, vendo a cidade girar lá embaixo, impessoal, barulhenta, indiferente. Não era só a atitude da recepcionista. Era o fato de que, até aquele dia, Ricardo teria agido da mesma forma. Se alguém como Dona Lourdes aparecesse em uma reunião importante, ele teria sugerido que esperasse na cozinha. Discretamente, mas com a mesma crueldade. Essa constatação o corroeu por dentro. Naquela noite, sozinho em sua cozinha perfeitamente limpa e organizada, esquentou um prato congelado, sem fome. Sentou-se à mesa de jantar, que acomodava 10, mas sempre tinha um só, e ficou em silêncio. Na ausência de vozes, lembranças começaram a surgir. Lembrou-se do olhar da recepcionista. Lembrou-se das mãos de Dona Lourdes trêmulas. Lembrou-se de como a vergonha dela parecia pesar mais que sua dignidade. E pela primeira vez em muitos anos, Ricardo se perguntou: quem sou eu fora dos números? A resposta não veio, mas a inquietação havia começado. Dona Lourdes nasceu em um distrito pequeno, no interior de Minas Gerais, cercado por montanhas baixas e árvores retorcidas pelo tempo. Filha de lavradores, cresceu com o cheiro da terra molhada e o barulho das cigarras anunciando o fim da tarde. Desde muito jovem, aprendeu que tudo o que não se conquista com esforço escapa pelos dedos. Seu pai, silencioso e rígido, repetia sempre: honestidade e trabalho ninguém tira da gente, filha. Casou-se aos 21 anos com Benedito, um caminhoneiro de fala mansa e mãos firmes. Com ele, construiu uma vida simples e cheia de pequenas alegrias. Os dois moravam em uma casa de alvenaria inacabada, com parede descascando, mas com um jardim florido na frente e cheiro de pão fresco nos fins de semana. Tiveram 2 filhos, mas um faleceu ainda bebê. O outro, Jonas, cresceu saudável, mas decidiu seguir a vida longe dali. Hoje mora em outro estado e liga pouco. A vida cobra caro de quem fica para trás. Benedito morreu num acidente de estrada quando Lourdes tinha 47 anos. O caminhão tombou numa curva estreita em dia de chuva. Ele voltava de uma entrega longa, cansado.
A notícia chegou numa ligação seca, com termos burocráticos e voz apressada. Desde então, Lourdes nunca mais dormiu tranquila nos dias de chuva. Com o marido enterrado e o filho distante, ela decidiu ir para São Paulo. Não por ambição, mas por necessidade. Conhecia uma vizinha que já trabalhava como doméstica na capital e conseguiu uma indicação. Começou como faxineira de hotel. Depois passou por casas de família até chegar ao apartamento de Ricardo Brandão. No início, achava que seria temporário, mas os meses viraram anos e a rotina trouxe uma segurança silenciosa. Ricardo era exigente, mas justo. O apartamento era limpo, silencioso, previsível. Tudo o que ela precisava depois de tanto barulho interno. Aprendeu a ler os humores do patrão, a organizar os horários das refeições, a antecipar o que ele gostava. Nunca falou demais. Nunca invadiu o espaço dele. Era como uma sombra discreta que mantinha tudo em ordem. Lourdes levava marmita nos dias de faxina pesada. Economizava em tudo. Guardava moedas em potes de vidro, comprava roupas em brechós e cozinhava para uma senhora vizinha em troca de favores. Seu maior luxo era um rádio antigo que tocava modas sertanejas. Gostava de ouvir música enquanto limpava os vidros da varanda, olhando o mundo lá fora tão alto, tão distante. Apesar de tudo, nunca se sentiu inferior. Sabia quem era, sabia de onde vinha. Carregava no rosto as marcas do tempo, mas também da resistência. O que a feria não era a pobreza, mas a forma como algumas pessoas olhavam para ela, como se fosse invisível ou pior, um incômodo. Como naquele restaurante, ela tinha se arrumado com carinho naquele dia. Lavou a saia à mão, passou com cuidado, escolheu a blusa preferida, colocou um colar simples. Queria apenas agradecer ao patrão pelo gesto. Nunca havia sido convidada para almoçar fora com ele, e mesmo com receio, sentiu-se valorizada, até ser barrada. Até ouvir da moça da recepção que sua roupa não era adequada. Foi como se tivessem dito que ela não era adequada. Naquela noite, ao chegar em casa, tirou a blusa com delicadeza e a dobrou com tristeza. Não era mais a favorita. Sentou-se na beirada da cama, olhando o pequeno porta-retrato de Benedito. Os olhos dela estavam secos, mas o peito parecia inundado. Sentiu falta de alguém que a conhecesse de verdade, que visse mais do que os tecidos que vestia. E no fundo sabia, aquela dor era antiga. Só tinha sido despertada por um gesto que confirmou algo que ela sempre soube. O mundo não tem lugar para quem não se encaixa. Mas ela estava cansada de não se encaixar. Acordar nunca foi difícil para Ricardo. O despertador sequer precisava tocar. Seu corpo se habituara a obedecer aos compromissos sem precisar de comando. Mas naquela manhã, algo estava diferente. O sol atravessava a persiana com a mesma intensidade de sempre, mas o brilho parecia mais incômodo, mais invasivo. Levantou-se, colocou o roupão e foi até a cozinha. O cheiro habitual de café fresco preenchia o ambiente. Dona Lourdes já estava ali, como sempre, terminando de organizar a mesa do café. Seus gestos eram os mesmos, precisos, suaves, silenciosos. Mas para Ricardo agora nada parecia igual. "Bom dia, Dona Lourdes", disse ele, com a voz menos automática do que o normal. Ela respondeu com um sorriso tímido, sem erguer os olhos. "Bom dia, seu Ricardo. O café tá do jeitinho que o senhor gosta." Ele se sentou, pegou a xícara e a levou aos lábios, mas o gosto parecia diferente. Talvez fosse o mesmo café de todos os dias, mas havia algo no ar que deixava tudo com outro sabor, o gosto amargo da consciência. Nos dias seguintes, Ricardo passou a observar coisas que antes ignorava. O porteiro do prédio, por exemplo, era um homem com rugas fundas e olhos cansados, que sempre o cumprimentava com gentileza, mas a quem ele nunca havia dirigido mais do que um aceno rápido. A moça da limpeza do escritório, que empurrava o carrinho de produtos sem fazer barulho, também ganhou nova forma diante de seus olhos, como se antes fosse apenas parte do cenário e agora fosse, enfim, uma pessoa. Na empresa, começou a notar o tom de voz dos gerentes quando falavam com os funcionários da recepção. Repreensões duras por motivos pequenos, piadas disfarçadas de sarcasmo sobre o jeito de vestir ou falar, comentários sutis mas afiados, tudo sempre mascarado pela desculpa da eficiência. Ricardo já tinha agido assim. Tantas vezes. Durante uma reunião com diretores, ouvi um deles reclamar do atraso de uma assistente.
Chegou 10 minutos depois, toda suada. Disse que o metrô quebrou. Sempre tem uma desculpa, resmungou rindo. Ricardo permaneceu em silêncio, mas por dentro algo se revirava. Antes teria concordado. Agora sentia desconforto. Começava a entender que o mundo real não cabia nas planilhas. E que as pessoas não eram apenas peças substituíveis no tabuleiro do lucro. Ao chegar em casa naquela noite, encontrou Dona Lourdes colocando a roupa de cama limpa no quarto de hóspedes. Ela não percebeu sua presença de imediato. Estava cantarolando baixo enquanto esticava o lençol com o cuidado de quem cuida de algo valioso. Dona Lourdes, posso te fazer uma pergunta? Ela parou, ajeitou o lenço no cabelo e respondeu surpresa. Claro, seu Ricardo. A senhora já se sentiu invisível aqui? Ela o olhou com suavidade. Não havia mágoa no olhar, mas um cansaço antigo. Invisível, não sei. Às vezes acho que a gente acostuma tanto a não ser vista, que nem sente mais. Ricardo assentiu em silêncio. A resposta dela ecoou por dentro, como se uma porta se abrisse, mostrando o que ele se recusava a enxergar. Naquela noite, voltou ao seu escritório em casa e tentou revisar contratos. Mas os parágrafos pareciam embaralhados. Fechou o notebook e olhou ao redor. Quadros modernos, uma poltrona cara, livros alinhados em prateleiras. Tudo imaculado, tudo sem alma. A imagem de Dona Lourdes de pé na porta do restaurante voltou à sua mente. Não era apenas sobre roupas. Era sobre quem tem o direito de ocupar certos espaços e quem é sistematicamente expulso deles. Ricardo recostou-se na cadeira e murmurou para si mesmo: o que mais eu não estou vendo? A pergunta ficou no ar sem resposta, mas era um começo. Ricardo sempre foi respeitado em seu meio, não só pelo sucesso que construiu, mas pela forma calculada e confiante com que conduzia qualquer conversa. Tinha uma presença que impunha silêncio, um discurso sempre direto, sem margem para improviso ou emoção. Mas agora, quando tentava expor o que sentia, suas palavras pareciam frágeis, quase ridículas aos olhos dos colegas. Na sexta-feira, durante um jantar reservado com empresários do setor de tecnologia, Ricardo compartilhou o episódio com Dona Lourdes no restaurante. Falou sem rodeios, ainda que em tom contido. Esperava talvez algum grau de indignação, empatia, mas a resposta foi um riso abafado, seguido de comentários que o envergonharam mais do que o próprio acontecimento. Cara, você tá mesmo incomodado com isso? Disse Marcos Faria, CEO de uma fintech que recentemente fechara um investimento milionário. A mulher é sua empregada, Ricardo. Ela devia estar te servindo no restaurante, não sentada com você. Outro completou: essas coisas de aparência são regra. É etiqueta, não preconceito. O que você queria? Que o restaurante virasse um boteco. Ricardo segurou o copo de vinho com força. Não respondeu. Engoliu a resposta como quem engole veneno, sabendo que qualquer palavra seria distorcida, transformada em fraqueza. Vocês não estão entendendo, tentou enfim. Parceiros não é sobre roupa. É sobre como a gente trata as pessoas. Marcos deu de ombros. Tratar bem é uma coisa. Trazer para a mesa é outra. Cada um no seu lugar. Essa é a ordem natural das coisas. A frase ficou ali pendurada no ar como um tapa invisível. Ricardo baixou os olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu vergonha de pertencer àquele círculo. Não porque não entendesse o jogo, mas porque agora via com clareza o que sempre fingiu não enxergar: o desprezo disfarçado de elegância, a exclusão legitimada pelo costume, a indiferença servida junto ao couvert. Quando chegou em casa naquela noite, o silêncio lhe pareceu mais pesado do que nunca. Sentou-se na varanda, olhou para a cidade e se perguntou há quanto tempo não sentia orgulho do homem que se tornara. A resposta veio como um vazio. No sábado cancelou todas as reuniões. Disse à secretária que precisava de tempo. No fundo, nem ele sabia o que procurava, mas tinha certeza de que não podia mais continuar fingindo que nada havia mudado. A lembrança dos risos, dos olhares de desprezo, das frases afiadas, voltava como um eco. Durante o café da manhã, Dona Lourdes notou seu semblante abatido. — O senhor tá bem? Perguntou com cautela. Ele hesitou antes de responder. — Tô tentando entender umas coisas. Ela assentiu, sem pressionar. Ricardo a observou por um momento. Era curioso como ela parecia mais firme do que todos os homens daquele jantar. Mais digna, mais humana. Passou o restante do fim de semana recluso.
Evitou ligações, ignorou notificações. Fez algo que não fazia há anos, parou. E nesse parar pensou. Em quantas vezes julgou alguém pela aparência? Em quantas vezes se orgulhou de ser temido? Em quantas vezes confundiu respeito com silêncio forçado? Na segunda-feira, chegou à empresa mais cedo do que o habitual. Subiu para a sala de reuniões, mas, em vez de revisar contratos, apenas observou a cidade pela janela, o trânsito, os ônibus lotados, os entregadores pedalando sob o sol, as pessoas apressadas, e se deu conta de que nada daquilo era parte do seu mundo. Ele apenas flutuava acima, protegido por vidros e cifras. Mais tarde, durante uma reunião com os sócios, um deles comentou: "Ricardo, você anda diferente. Tá tudo certo?" Ele olhou para o homem e respondeu com voz calma: "Não. Mas talvez seja a primeira vez que algo esteja certo." A frase gerou olhares confusos, mas ninguém questionou. E ao fim do dia, Ricardo decidiu que precisava de distância. Da empresa, do ritmo, dos mesmos rostos que já não o representavam. Não era uma fuga, era um começo. Ricardo não planejava fazer perguntas, apenas sentia que precisava sair dali, de São Paulo, da rotina da armadura que vestia todos os dias sem perceber. Era como se algo dentro dele tivesse esticado demais e agora começasse a romper. O convite surgiu numa manhã nublada, sem aviso. "Dona Lourdes, a senhora toparia me mostrar a cidade onde nasceu?" Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa, parando de mexer o feijão que lavava na pia. "O senhor quer ir para lá?" "Quero, se a senhora estiver disposta." "Não por obrigação. É que eu acho que preciso conhecer um mundo diferente do meu." Ela secou as mãos no pano de prato. Olhou para ele com calma, como quem tenta decifrar se era sério. Ricardo não parecia o mesmo homem. Havia um cansaço nos olhos dele, mas também uma sede estranha de entender, talvez de sentir. "Tem mais de 20 anos que não piso lá. Não sei nem se tem coisa para ver", respondeu quase com vergonha. "Tudo bem. Eu não quero ver coisas. Quero ver o que a senhora quiser me mostrar." 2 dias depois, saíram logo cedo. Ele dirigia. Ela sentada no banco do carona, com uma sacola pequena no colo e um lenço cobrindo parte do cabelo. A estrada parecia mais longa do que realmente era. Passaram horas em silêncio, o rádio ligado baixo apenas para preencher o espaço entre os pensamentos. Ricardo observava o asfalto à frente, mas a cabeça estava longe. Nunca havia feito uma viagem sem pressa, sem reunião marcada, sem motivo prático. Aquilo era novo. Incômodo até. "A senhora sente falta de lá?" perguntou já perto da divisa com Minas Gerais. Dona Lourdes hesitou antes de responder. "Às vezes, mas não é saudade do lugar, é das pessoas. Dos que já foram." Do tempo em que tudo era mais simples, ele assentiu. Não insistiu. Mas suas mãos apertaram um pouco mais o volante. O cenário começou a mudar. A vegetação se adensava. As casas eram mais baixas. As placas nas estradas eram mais espaçadas. Pararam num posto de gasolina pequeno, onde um senhor vendia queijo na beira da estrada. Lourdes comprou um pedaço e ofereceu a ele, que aceitou com um gesto de cabeça. Comeram em silêncio, sentados na mureta. O sabor simples contrastava com os jantares requintados que Ricardo costumava frequentar. Mas havia algo ali, na textura, no gesto, na partilha que aquecia. "Benedito adorava esse queijo", disse ela, quase como quem pensa alto. Ricardo olhou para ela, curioso. Era a primeira vez que ouvia o nome do marido falecido. "Ele faleceu faz quanto tempo?" 23 anos, respondeu sem vitimismo. Morrer não foi a pior parte. Foi continuar depois. Ele não soube o que dizer, mas não desviou o olhar. De volta ao carro, o caminho seguiu entre curvas, subidas e pequenas vilas. Ricardo percebia os detalhes. Roupas no varal, crianças brincando com bola de meia, o cheiro de lenha no ar. Era outro Brasil, um que ele nunca se deu o trabalho de conhecer. Um que, até então, só existia nas manchetes que ignorava. "Quando eu era menina, achava que o mundo todo era desse tamanho", disse ela, apontando um pequeno povoado no alto do morro. "Depois descobri que o mundo era maior. Mas nem por isso melhor." Ricardo olhou para onde ela apontava. Sentiu um nó na garganta que não conseguia explicar. Não era dor. Era vergonha. A viagem continuou sem urgência. O céu começava a se tingir de laranja no horizonte, quando Dona Lourdes reconheceu uma estrada de terra à direita. "É por ali."
Tá perto. Ricardo virou o volante devagar, a poeira subindo ao redor. O carro descia lentamente por uma estrada de chão batido, cercada por árvores e cercas de arame. No banco ao lado, Lourdes ajeitava o lenço na cabeça, como se preparasse para encontrar algo que nem ela sabia se ainda existia. Ele não sabia o que encontraria, mas sentia com uma certeza silenciosa que nada seria igual depois daquela curva. A entrada da cidade era simples, sem monumentos ou letreiros modernos. Apenas um pequeno arco de concreto desbotado com o nome do distrito e um canteiro de flores que tentava resistir ao tempo. Ricardo diminuiu a velocidade. Dona Lourdes olhava pela janela como quem procura memórias escondidas entre postes e telhados. Aquela casa amarela ali era do seu Gaspar. Vendia farinha e fiado para todo mundo. Não sei se ainda vive, disse ela mais para si mesma do que para ele. Ricardo observava em silêncio. As ruas de paralelepípedo eram estreitas, ladeadas por calçadas irregulares. As casas tinham muros baixos, portas abertas, antenas antigas. Uma senhora varria à frente da casa. Uma criança carregava um balde d'água. Tudo parecia lento, quase imóvel, como se o tempo tivesse outro ritmo ali. A gente vai para minha antiga casa primeiro? Perguntou ela, tirando o lenço da cabeça com cuidado. A senhora manda, respondeu Ricardo, tentando esconder o impacto que aquele lugar causava. Subiram por uma rua de terra com mato nas laterais. As rodas do carro rangeram contra as pedras soltas. Pararam diante de um portão torto, com uma cerca de madeira que mal se sustentava. A casa era baixa, com reboco rachado e janelas de madeira descascada. Foi aqui que eu vivi por 30 anos, disse ela sem nostalgia forçada. Aqui meu filho nasceu. Aqui eu enterrei meu marido. Ricardo desceu, andou até o portão e olhou ao redor. O terreno era amplo, mas o mato alto cobria boa parte do chão. Um cachorro magro observava à distância, deitado sob a sombra de um pé de manga. A senhora quer entrar? A chave eu não tenho mais. Mas a casa é da família. Se ninguém ocupou, deve estar trancada. Ela caminhou devagar até a lateral, onde havia uma pequena abertura no muro. Entrou com cuidado. Ricardo hesitou. Depois a seguiu. Os passos soavam altos no silêncio. Aqui era a cozinha, apontou ela. A pia era de cimento. Eu mesma ajudei a fazer. Benedito dizia que mulher que sabe pegar em enxada também sabe construir parede. Ricardo passou a mão pela madeira de uma janela quebrada. Havia marcas de vida ali. Restos de tinta, ganchos enferrujados, pedaços de histórias. E aquela escola ali embaixo? Ainda funciona? Perguntou ele, apontando para um prédio simples de muros azuis. Funciona. Com menos professor do que devia, mas funciona. Eu estudei lá até a 4ª série. Depois fui trabalhar na roça. Desceram em direção à praça. Um grupo de senhores jogava dominó sob uma árvore. Crianças corriam descalças atrás de uma bola remendada. O cheiro de pão assando vinha de uma padaria minúscula, com fachada de azulejo antigo. Ricardo sentou-se num banco, calado. Tudo era tão diferente de sua realidade, e ao mesmo tempo tão certo. Havia uma dignidade naquela simplicidade que o desconcertava. As pessoas se cumprimentavam pelo nome, riam com facilidade, dividiam sacolas de compras. Eles parecem felizes, disse ele, quase sem pensar. Porque aprenderam a não esperar muito, respondeu Dona Lourdes, sentando ao lado. E porque sabem que ninguém vai vir salvar. Ele olhou para ela. Viu a firmeza nas rugas do rosto, a serenidade de quem já enfrentou mais do que palavras poderiam contar. Eu achava que tinha tudo, murmurou Ricardo mais para si. Mas nunca tive isso aqui. Dona Lourdes sorriu sem ironia. Isso aqui ninguém compra, seu Ricardo. Só vive. A tarde seguia lenta. O calor fazia o tempo escorrer pelos cantos. Ricardo percebeu que não queria mais olhar o celular, nem saber do mercado. Naquele banco de madeira, ao lado daquela mulher que por anos ele não enxergou de verdade, começava a entender o valor do que nunca teve. E ainda havia mais a descobrir. A noite caiu devagar, tingindo o céu de tons escuros e silenciosos. A cidadezinha, envolta pelo cheiro de terra molhada e lenha queimada, se preparava para dormir. Ricardo estava sentado numa cadeira de plástico no quintal da pequena pousada onde haviam se hospedado. O céu era limpo, cravejado de estrelas que ele não lembrava de ter visto em São Paulo. Talvez estivessem lá, mas nunca olhara para cima por tempo suficiente.
Dona Lourdes surgiu com 2 canecas fumegantes de café coado. Entregou uma a ele e sentou ao lado, com os olhos voltados para o mato que cercava os fundos do terreno. Aqui o silêncio fala, né? Disse ela. Fala. E alto. Tomaram o café em silêncio por alguns minutos. O vento era fresco, cortava as árvores e fazia as folhas roçarem umas nas outras, como se sussurrassem verdades antigas. Quando a senhora perdeu seu marido, o que sentiu nos dias depois? Ela levou a caneca aos lábios, mas não bebeu. Pensou por alguns segundos antes de responder. No começo, só o vazio, depois a raiva. E mais depois, a vergonha de sentir raiva. Como se eu tivesse traindo ele só por continuar viva. Mas o tempo empurra a gente. Não consola, só empurra. Ricardo assentiu lentamente. Estava prestes a abrir algo que até então guardava trancado. Sabe, eu me achava muito forte. O cara que não vacila, que resolve tudo que manda e é respeitado. Mas essa semana, eu não consigo mais me olhar do mesmo jeito. É como se eu tivesse vivido de olhos fechados, ou talvez com os olhos só voltados para cima, nunca para os lados. Dona Lourdes olhou para ele com doçura. Tem gente que passa a vida inteira sem se olhar de verdade, seu Ricardo. Já é alguma coisa o senhor ter parado para escutar esse incômodo aí dentro. Ele deixou a caneca de lado e esfregou o rosto com as mãos. Aquela cena no restaurante me quebrou, não só pelo que fizeram com a senhora, mas porque eu percebi que teria feito igual. Não naquele momento, mas antes. Eu vi o olhar da atendente. Era o meu olhar, frio julgador superior. Ela respirou fundo. A voz saiu mansa. Eu senti. Mas não guardei mágoa, porque eu sei que o mundo que o senhor cresceu ensina isso. Que tem gente que serve e gente que é servida. Mas o mundo só muda quando alguém resolve desobedecer essa regra. Ricardo a encarou. Os olhos dele estavam marejados, mas firmes. E se eu já tiver feito mal a muita gente sem perceber? Então peça perdão. Mas mais do que isso, não repita. Quem sente culpa sente peso. Mas quem sente arrependimento muda. Um silêncio se instalou. Mas era um silêncio leve, honesto. Como se finalmente ele pudesse respirar. Eu quero mudar, Dona Lourdes. Não por culpa, nem para parecer bom. Mas porque eu não quero ser mais quem eu era. Nem por fora, nem por dentro. Ela tocou o braço dele com delicadeza. Mudar dói, seu Ricardo. Porque tem coisa que precisa ser arrancada da alma. Mas vale a pena. As palavras ficaram no ar, aquecidas pelo café e pelo vento. Ele olhou para o céu e, por um instante, deixou que as lágrimas escorressem sem vergonha. Não eram lágrimas de tristeza. Eram como se uma parte dele, há muito presa, enfim tivesse sido libertada. Naquela madrugada, Ricardo não dormiu. Ficou deitado olhando o teto de madeira, ouvindo os grilos e o som do mundo real ao redor. Não havia planilhas, e-mails, metas. Só ele e seus pensamentos. E pela primeira vez ele não queria fugir deles. Na manhã seguinte, o cheiro de pão fresco se espalhava pela pousada. Ricardo desceu antes de Dona Lourdes, vestindo uma camisa simples e tênis comuns. Sentia-se diferente, embora o rosto no espelho fosse o mesmo. Tomou o café observando os moradores que chegavam devagar na padaria da esquina, conversando entre si com naturalidade, como velhos amigos, mesmo os que mal se conheciam. Ali o tempo não era correria, era convívio. Dona Lourdes apareceu sorrindo, com o cabelo preso num coque simples e uma sacola de pano no braço. Hoje tem almoço na casa da minha comadre Neia. Todo domingo ela faz feijão com torresmo e convida o povo da rua. Se o senhor não se importar com barulho de criança e gente falando alto... Ricardo sorriu. Acho que estou precisando exatamente disso. Foram a pé, atravessando ruas de chão batido, cumprimentando vizinhos e recebendo sorrisos sem desconfiança. Chegaram a uma casa simples, com um quintal grande e árvores frutíferas. O portão estava escancarado, e vozes vinham da cozinha, misturadas ao som de talheres e risadas. Neia, uma mulher de meia-idade com avental florido, abraçou Lourdes com força. Até que enfim apareceu, mulher. Olha só quem você trouxe. Disse, encarando Ricardo com curiosidade. É o genro? Namorado? Patrão? É meu patrão, mas hoje veio como amigo, respondeu Lourdes, rindo. A frase soou diferente para Ricardo. Nunca antes havia sido apresentado assim. Ele mesmo não sabia como se posicionar naquele novo lugar, mas algo nele se aquietou. Durante o almoço, sentaram-se em bancos de madeira em volta de uma mesa comprida.
As panelas de barro iam passando de mão em mão, cada um se servindo sem cerimônia. Ricardo aceitou tudo: arroz soltinho, feijão escuro, torresmo crocante, couve refogada. E, para sua surpresa, comeu com prazer. "O senhor trabalha com o quê?" perguntou uma das netas de Neia, uma menina de uns 10 anos. Ele pensou antes de responder. "Com computador, mas agora estou tentando trabalhar mais com gente." A menina franziu a testa sem entender, mas deu um sorrisinho tímido e voltou ao seu prato. Depois do almoço, ajudou a recolher os pratos. Quis espontaneamente levar as panelas para a pia. Neia protestou, mas ele insistiu. Na cozinha, lavou louça ao lado de Lourdes, que o observava com surpresa. "Nunca imaginei ver o senhor aqui, com o avental do meu cunhado", brincou ela. "Nem eu. Mas acho que nunca fiz algo tão certo." Enquanto lavava, ouvia as conversas soltas no quintal. Um senhor falando da horta, uma mulher contando que a filha passou na faculdade, risos entre goles de refrigerante. Aquilo era vida, pensou. Vida de verdade. Não a que ele comprava, mas a que se construía no afeto. Mais tarde, um dos vizinhos se aproximou com um violão velho e desafinado. Começou a tocar modas antigas. Alguém improvisou uma roda de bingo, com grãos de feijão marcando os números. Ricardo foi chamado para participar. "Só vale se cantar linha bem alto, hein?" Avisou uma senhora com sotaque carregado. Ele riu, pegou a cartela e jogou. Não ganhou nada. Mas nunca se sentiu tão incluído. Ao fim da tarde, quando o céu começava a dourar, Ricardo se sentou na beirada da calçada e observou os meninos jogando bola na rua, descalços, rindo a cada chute errado. Lourdes sentou-se ao lado dele com uma garrafinha de água. "O senhor tá bem?" "Tô. Pela primeira vez em muito tempo me sinto parte de alguma coisa. E nem precisei pagar por isso." Ela assentiu com um olhar de quem entende o que não se diz. Às vezes a gente só precisa ser útil. Mas de verdade. Não para ganhar nem para aparecer. Só para estar junto. Ricardo olhou o chão de terra, os pés sujos das crianças, o céu limpo. "Acho que finalmente estou entendendo." A estrada de volta parecia outra. O mesmo asfalto. As mesmas curvas. Mas agora o tempo passava de forma diferente. Ricardo dirigia sem pressa, com o braço esquerdo apoiado na janela aberta, sentindo o vento tocar seu rosto como se fosse a primeira vez. Dona Lourdes, no banco do carona, permanecia em silêncio, com as mãos entrelaçadas sobre o colo. Havia um clima de despedida no ar, mas também de missão cumprida. "Obrigado por me levar até lá", disse ele com a voz baixa, sincera. "Eu que agradeço por ter visto", respondeu ela. "Muita gente passa por aquele lugar e só enxerga a pobreza." "O senhor viu as pessoas?" Ricardo sorriu, mas não respondeu. Estava absorvendo tudo ainda. As conversas, os rostos, os cheiros, os gestos. Em 2 dias, aprendeu mais sobre humanidade do que em décadas de carreira. Ao cruzarem a divisa do estado, as faixas começaram a se multiplicar. Os outdoors surgiram novamente. O trânsito aumentou. A selva de concreto os recebia com buzinas, semáforos e pressa. A São Paulo de todos os dias se estendia diante deles, densa, imponente, indiferente. Quando estacionaram na garagem do prédio de Ricardo, o silêncio pesou. Ele desligou o motor e ficou um instante parado, olhando o painel. "Pode subir, Dona Lourdes. Deve estar cansada." "Eu vou ficar um pouco aqui." Ela hesitou. "Tem certeza?" "Tenho. Só quero olhar um pouco." Ela saiu do carro caminhando devagar até o elevador. Ricardo permaneceu no banco do motorista, com os olhos fixos no reflexo do prédio espelhado à sua frente. Viu seu próprio carro, seu andar, seu porteiro. Tudo igual, mas ele não era mais o mesmo. Passados alguns minutos, subiu. Entrou no apartamento e o silêncio de sempre o envolveu. Mas agora era outro tipo de silêncio. Não o da ordem, mas o do vazio. Caminhou até a sala. Passou a mão pelo encosto do sofá, olhou os quadros frios, as poltronas modernas, os livros organizados com perfeição. Tudo tão estéril, tão calculado. Foi até o quarto, tirou o paletó, abriu o armário. Os ternos alinhados, as gravatas em caixas, os sapatos por cor. Sentiu-se sufocado. Pegou uma das gravatas e a apertou nas mãos. Não era raiva. Era como se aquilo já não fizesse mais sentido. Voltou à cozinha. A bancada de mármore impecável, a geladeira cheia de produtos caros, mas sem afeto. Abriu uma gaveta. Pegou uma faca de pão.
Cortou o pedaço de queijo mineiro que haviam trazido. Mastigou devagar, de olhos fechados. O sabor o levou de volta para a mesa de madeira, para os risos no quintal, para o café com canela e para a criança que perguntou o que ele fazia da vida. Trabalhar mais com gente. A frase ressoava como promessa, mas ainda sem direção. Naquela noite não ligou à TV, não checou os e-mails, não respondeu às mensagens. Sentou-se na varanda, cobriu os pés com uma manta e apenas ficou ali escutando a cidade. Pensava em tudo o que sempre valorizou. Títulos, metas, metas batidas, metas superadas. Pensava em como tinha orgulho de ser um homem eficiente, produtivo, respeitado. Agora tudo aquilo parecia pequeno. Solitário. Por fim sussurrou para si mesmo. E se eu recomeçasse? A pergunta não exigia resposta imediata, mas plantava algo novo. A viagem havia terminado, sim, mas dentro dele, uma jornada muito maior estava apenas começando. Não demorou para o Instituto Recomeço ultrapassar os muros do bairro. O que começou com meia dúzia de mulheres e uma ideia discreta logo ganhou corpo. Uma matéria no jornal da cidade destacava: empresário abandona fortuna para investir na dignidade esquecida. Ricardo não gostou do título, mas aceitou dar uma entrevista, desde que Dona Lourdes falasse com ele. A jornalista era jovem, inquieta e anotava tudo com voracidade. Perguntou sobre o motivo da mudança de vida, sobre o rompimento com a empresa, sobre os planos futuros. E o que o senhor espera em troca desse projeto? Ricardo olhou para Lourdes, que lhe devolveu um olhar firme e silencioso. Eu espero ver mais gente com orgulho de quem é. Só isso. O resto vem junto. A entrevista foi publicada na íntegra, sem cortes. As redes sociais fizeram o resto. A repercussão foi imediata. Mensagens chegavam de todo o Brasil. Mulheres agradecendo, pedindo vagas, homens se dizendo inspirados. Houve até quem quisesse franquear o modelo, transformar em negócio. Ricardo recusou. Aqui não se vende esperança, respondeu a um investidor. Alguns jornais maiores quiseram fazer especiais. Documentários foram sugeridos, convites para palestras em universidades, seminários empresariais, painéis de responsabilidade social. Ricardo recusava quase todos. Quando aceitava, levava sempre uma das mulheres atendidas no projeto para falar no lugar dele. Não sou eu quem tem que ser ouvido, dizia. São elas. Certa tarde, uma das alunas, Ana Cláudia, o procurou. Tinha 58 anos. Vendedora ambulante aposentada, recém-formada num curso de cuidadora de idosos. Seu Ricardo. Minha filha me abraçou hoje de manhã e disse que sente orgulho de mim. A última vez que eu vi isso foi antes do meu marido morrer. Ele sorriu emocionado. Ana, isso vale mais que qualquer certificado. E ela respondeu. Não vale mais. Vale tudo. Nos corredores do instituto surgiam murais com fotos, frases, bilhetes coloridos. Uma delas escreveu: Aqui eu virei eu. Outra, mais discreta, deixou um bilhete na sala da Lourdes. Nunca imaginei ser vista com respeito. Obrigada por enxergar a gente. Um repórter insistiu para que Ricardo aceitasse uma homenagem em um evento de premiação nacional. Ele relutou, mas acabou indo, por insistência da equipe. No palco recebeu o prêmio, mas falou pouco. O reconhecimento é importante, sim. Mas sabem o que é mais forte que esse troféu? É chegar no instituto e ver Dona Lourdes sorrindo com orgulho. Isso sim é prêmio. A plateia aplaudiu. Ela, sentada na primeira fila, limpava os olhos discretamente com um lenço. Nos bastidores, uma produtora de televisão se aproximou dele. Seu Ricardo, o senhor tem ideia do impacto que está causando? Ele respondeu com serenidade. Se tiver mesmo impacto, não é por minha causa. É porque alguém ouviu alguém que nunca foi ouvido antes. Na semana seguinte, o Instituto recebeu doações anônimas. Alguém enviou 20 cadeiras novas, outro doou mantimentos, uma marca de cosméticos mandou kits para as alunas. Ricardo agradeceu tudo, mas reforçou. Isso aqui não é esmola. É recomeço. Se for para ajudar, que seja com respeito. As mulheres começaram a se multiplicar. Com elas vieram histórias, feridas, superações. Aquelas que se formavam ajudavam as novas. Criaram uma rede silenciosa de apoio, onde uma empurrava a outra adiante. Ricardo agora chegava cedo, sentava-se ao lado delas, perguntava pelos netos, pelos sonhos, pelas dores. Anotava tudo.
Não para relatórios, mas para lembrar. Porque agora ele entendia. Cada detalhe era vida. E foi nesse ambiente de reconhecimento real, sem troféus dourados ou manchetes sensacionalistas, que Ricardo descobriu a força de ser apenas um elo. O elo entre o que o mundo despreza e o que realmente importa. O apartamento de Ricardo agora tinha menos coisas, mas mais vida. A estante antes cheia de prêmios e troféus, agora abrigava livros escolhidos a dedo, desenhos infantis das netas das alunas do instituto e pequenos objetos com histórias. Havia quadros com frases simples como "Gentileza é revolução silenciosa" e "Ouvir muda tudo". Ele passava menos tempo diante de telas e mais tempo ouvindo vozes. Vozes de quem não gritava, mas dizia muito. Numa tarde cinzenta, recebeu uma mensagem inesperada. Felipe, seu filho, estava voltando para o Brasil por uns dias, sem motivo especial. Apenas disse, "Quero te ver". O reencontro foi contido, mas honesto. Ricardo esperava no portão do aeroporto, com as mãos suadas e o coração acelerado. Quando Felipe apareceu, os dois se olharam por alguns segundos antes de se abraçarem. Um gesto que não faziam há muito tempo. "Você tá diferente, pai", disse o filho, ao entrar no carro. "Para melhor ou para pior?" "Para verdadeiro. Nunca vi seus olhos tão calmos." Foram almoçar num restaurante simples, escolhido por Ricardo. Ele pediu o prato feito. Felipe riu, mas acompanhou. "Vi o instituto. Pesquisei-lhe reportagens. Não imaginava que você fosse capaz de algo assim." "Eu também não imaginava. Mas às vezes, quando a gente para, é aí que começa." Conversaram por horas. Pela primeira vez, Ricardo ouviu o filho falar de seus próprios medos, de como sempre achou que o pai não tinha espaço para fraquezas, nem nas dos outros, nem nas dele. Ricardo escutou sem interromper, e no fim disse, "Eu não fui o pai que você merecia, mas posso tentar ser agora o homem que você admira, e estar aqui, presente." Felipe assentiu, com os olhos marejados. Nos dias seguintes caminharam juntos pelas ruas do bairro, visitaram o instituto, almoçaram com Dona Lourdes e algumas alunas. Felipe ficou impressionado com o carinho que elas tinham por Ricardo, um carinho que não vinha da posição dele, mas da presença. Em casa, à noite, enquanto organizavam fotos antigas, Felipe encontrou uma de Ricardo mais jovem, terno escuro, expressão dura. "Esse cara aí é outro homem, é?" E ele estava morrendo por dentro. Só não sabia. E agora? Ricardo sorriu ajeitando a moldura. Agora ele está vivo. Mais leve. Mais inteiro. A rotina de Ricardo se tornou mais simples. Acordava cedo, fazia o próprio café, lia jornal impresso, caminhava até o instituto. Às vezes parava na feira, comprava frutas, ajudava a montar as mesas. No fim da tarde, conversava com Lourdes, repassavam os nomes das mulheres que mais precisavam de atenção. "A Marlene anda meio desanimada", disse ela certa vez. "Estava chorando no banheiro ontem. Disse que se sente inútil. Ninguém que chega aqui é inútil. Vamos conversar com ela amanhã, melhor." Hoje ainda, e sentaram-se com Marlene, tomaram café juntos, ouviram suas dores. No fim, ela riu entre lágrimas e disse, "Vocês não têm ideia do bem que fazem só de escutar. Era isso. Não havia mágica. Era escuta, presença, cuidado. Um trabalho quase invisível, mas transformador." Uma tarde, sentado na varanda, Ricardo refletia sobre os anos passados, sobre as reuniões apressadas, os contratos milionários, os voos de classe executiva, os jantares com nomes de pratos em francês. Tudo isso agora parecia longe, pequeno. Havia dignidade ali, talvez, mas não havia pertencimento. Hoje ele pertencia à comunidade que ajudava, ao filho que o via com novos olhos, a Dona Lourdes, que se tornara não só parceira, mas uma amiga que o havia mostrado o que ninguém mais conseguiu, que a riqueza mais valiosa é ser visto com verdade. Ricardo agora era outro, e mesmo com a mesma idade, o mesmo endereço e o mesmo nome. Era como se tivesse acabado de nascer. Era o último sábado do mês. O instituto estava cheio. As mesas foram afastadas, cadeiras organizadas em fileiras e um pequeno palco improvisado no canto da sala. Era dia de formatura. 23 mulheres receberiam seus certificados. Mais do que diplomas, seriam marcas simbólicas de algo maior. O resgate da autoestima, da dignidade,
da vontade de recomeçar. Ricardo chegou cedo, de camisa clara e calça simples. Carregava nas mãos uma cesta com pães de queijo que ele mesmo comprara. Foi recebido com abraços, sorrisos e olhos marejados. Dona Lourdes já estava lá, organizando os nomes, checando as listas, com um vestido azul marinho que ganhara de uma das alunas. "Tá pronta?" Ele perguntou com um sorriso tranquilo. "Sempre estive. Só ninguém me perguntava antes", respondeu ela, ajeitando o cabelo com as mãos. A cerimônia começou com aplausos espontâneos. As mulheres subiam uma a uma, recebiam os certificados, abraçavam a equipe. Algumas choravam, outras tremiam. Uma delas, Lúcia, ao segurar o papel, disse com voz embargada: "A vida me chamou de inútil. Aqui vocês me chamaram de capaz. Eu não vou esquecer." Quando chegou a vez de Ricardo falar, subiu ao pequeno palco. Esperou o silêncio se fazer. "Não tinha um discurso pronto. Só a verdade. Eu passei boa parte da vida achando que sucesso era ter. Hoje eu entendo que sucesso de verdade é ser. Ser útil, ser parte, ser alguém que ajuda outro alguém a não desistir." Olhou para Dona Lourdes. "Eu jamais teria enxergado isso se não fosse por essa mulher, que foi barrada de um restaurante por não usar a roupa certa, mas que me ensinou o valor certo de cada pessoa." Ela sorriu com os olhos brilhando. "Dona Lourdes, a senhora me ensinou mais do que qualquer universidade. Me ensinou que respeito não se dá, se vive." Ela se levantou, subiu ao palco, pegou o microfone e com a voz firme completou: "Eu só fiz o que faço desde sempre, servir. Mas pela primeira vez, serviram também a mim. Me olharam com dignidade, e dignidade é o que transforma o mundo." O público aplaudiu de pé. Depois da cerimônia, ao final da tarde, Ricardo estava sentado no fundo da sala, observando as mulheres rindo, tirando fotos, trocando abraços. Uma senhora se aproximou com um bolo caseiro num pote de plástico. "Fiz pro senhor. É simples, mas é de coração." Ele pegou o bolo com cuidado, emocionado. "É exatamente disso que eu preciso." Mais tarde, já em casa, sentou-se na varanda. O céu escurecia devagar. Pegou o celular, abriu a galeria de fotos e viu os registros daquele dia. Cada rosto ali contava uma história. Cada sorriso, uma cicatriz superada. Pensou em tudo. No homem que foi, no homem que é, no homem que ainda pode ser. E soube com clareza que sua vida agora fazia sentido. Não porque mudou o mundo, mas porque finalmente havia se deixado tocar por ele. Se essa história mexeu com você, se te fez refletir sobre o valor das pessoas à sua volta, inscreva-se agora no canal. Aqui cada história é um convite para ver o mundo com mais empatia. E não vá embora ainda. Clique no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Tem outra história real e transformadora esperando por você, porque às vezes tudo o que a gente precisa é ser tocado por uma verdade que nos muda por dentro.